anti-inflamatórios não esteroidais, que são o nosso alvo da aula de hoje, então, os agentes terapêuticos mais utilizados do mundo, vários agentes, mais de 50, são disponibilizados comercialmente em diferentes classes. Todos eles, melhor dizendo, quase todos eles têm as 3 funções: anti-inflamatórios, analgésico e antipirético. Quem não tem a função de anti-inflamatório são os derivados do paraminofenol, o acetaminofém, o nosso conhecido paracetamol. Ele não tem função anti-inflamatória. Ele é um bom analgésico, um antipirético, tá certo? Todos eles vão inibir a ciclooxigenase, de novo, com exceção do paracetamol, que não tem um mecanismo de ação muito claro, já vou citar sobre ele. Dos anti-inflamatórios, a gente pode citar, eles pertencem a diferentes classes químicas. Os derivados dos salicilatos, o ácido acetilsalicílico é o principal da classe, salicilatos metila. Os derivados do ácido acético, indometacina, o diclofenaco, que é muito utilizado, do ácido fenâmico, os fenamatos, o ácido mefenâmico, Ponstan, uma droga muito utilizada, também tem muito poder analgésico, principalmente poder analgésico muito utilizado pelas meninas, pelas mulheres no período menstrual para tratar as cólicas menstruais, estão fazendo analgesia. Dos derivados do ácido propiônico, nós temos o ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, tá? Ainda temos os derivados pirazolônicos. Dos derivados pirazolônicos, o destaque é dipirona, uma droga muito utilizada, que muita gente também tem alergia, tá? Dos derivados oxicães, eu citaria o piroxicam e o meloxicam, duas drogas também muito utilizadas. E os inibidores seletivos da ciclooxigenase 2 são fármacos que foram sintetizados com o objetivo de evitar o bloqueio da ciclooxigenase 1 no estômago. Com isso, inibindo os efeitos deletérios dos anti-inflamatórios não esteroidais menos seletivos, que é a úlcera péptica e as lesões na mucosa gástrica. Então, para isso foram sintetizados os inibidores seletivos de ciclooxigenase 2, tá certo? Mas que depois descobriu-se que tem efeitos deletérios, porque a ciclooxigenase 2, como eu já citei, ela não é apenas uma enzima induzida por resposta inflamatória, ela também tem componentes constitutivos, mantendo a homeostase fisiológica de diversos tecidos. Tá? Então é importante isso, e posteriormente, quando se viu, isso observou-se efeitos adversos característicos, tá certo? E ainda temos a nimesulida e outros anti-inflamatórios não esteroides, não se encontram, não se encaixam em nenhuma dessas classes, mas que também tem capacidade de agir como anti-inflamatório. Vou citar rapidinho. Na farmacocinética, a absorção, todos eles são muito bem absorvidos por via oral. Eles atingem concentrações plasmáticas máximas de 2 a 3 horas após a administração oral. Os seletivos COX-2 são muito bem absorvidos também por via oral. Eles têm baixa solubilidade aquosa. Os anti-inflamatórios não devem ser ingeridos conjuntamente com o alimento, tá? Porque o alimento pode retardar a absorção dessas drogas, muito menos serem ingeridos com antiácidos. Os antiácidos também atrasam a absorção. O paracetamol, que vai ser alvo mais à frente do comentário, ele sofre metabolização pequena durante a absorção, tá certo? E ele tem uma característica de um efeito adverso específico dele por metabolização, tá? E a aspirina, o ácido acetilsalicílico, acetila a ciclooxigenase, como eu já disse, acetila a ciclooxigenase também nas plaquetas, e isso faz uma ligação covalente irreversível, tá certo? Da distribuição deles, eles são extensamente ligados a proteínas plasmáticas, geralmente a albumina plasmática, tá certo? O ácido acetilsalicílico também pode provocar uma acetilação da albumina plasmática. Mas essa ligação com as proteínas plasmáticas, ela é dependente da concentração, tá? A distribuição rápida nas articulações artríticas, então eles podem ser utilizados como analgésicos de patologias articulares, tá? Inflamatórias, e após aplicação tópica, o transporte direto é mínimo, tá certo? Com relação à eliminação, as variações de meia-vida plasmática acontecem, ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol tem eliminação muito rápida, de 1 a 4 horas, o tempo de meia-vida, mas o piroxicam, por exemplo, ele tem 50 horas de meia-vida, então uma eliminação muito lenta.
A biotransformação é hepática, por glicoronidação ou conjugação, e eliminação é renal. Alguns possuem metabólitos ativos que são removidos não são removidos por hemodiálise, tá certo? Efeito antipirético, muito bem. É uma reação inflamatória, produção de citocinas, estímulo da ciclooxigenase 2, produz prostaglandina E2, que no centro, na área pré-óptica hipotalâmica, vai produzir alterações do controle de temperatura corporal, tá certo? Então, é um efeito importante de praticamente todos os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, tratando a febre pela inibição da ciclooxigenase 2, tá certo? Efeito antipirético. Então, isso é importante citar pelo seguinte: a febre não é um sintoma ruim do processo inflamatório. A febre tem um objetivo. O organismo ele faz febre para acelerar a quimiotaxia de neutrófilos. Quer dizer, você atrai polimorfos nucleares para a região inflamada e, com isso, você possibilita um maior rearranjo inflamatório dessas moléculas para que eu tenha a manutenção, a reestabilização da manutenção da homeostasia, quer dizer, restabelecer a homeostasia. Também a febre é importante para a secreção de substâncias antibacterianas. Somente com essa alteração do controle de temperatura, peróxidos, superóxidos, lisozimas, lactoferrinas podem ser secretadas e, quando há uma infecção bacteriana, por exemplo, essa infecção pode também ser contida. Também a febre é importante para aumentar a produção de interferões, moléculas, componentes importantes antitumorais e antivirais. Tá? Então, infecções por vírus, é importante a febre para aumentar a produção de interferões. Estimulação de fases de reconhecimento e sensibilização da resposta imunológica com maior proliferação de linfócitos T e uma interação mais eficiente entre o linfócito T e o macrófago, com maior ativação de linfócito T, maior potencialização dessa resposta inflamatória desse braço adaptativo. Tá? E também para diminuir a disponibilidade de ferro, que limita a proliferação bacteriana e também de alguns tumores, então com efeito antitumoral também. Então, para isso, a febre é importante durante a inflamação, tá certo? Efeito analgésico, muito bem, resposta inflamatória, citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, ciclooxigenase 2, prostaglandinas. As prostaglandinas vão atuar juntamente com outras moléculas, como já citado, na sensibilização dos nossos receptores. Durante a resposta inflamatória, então, essas outras moléculas, histamina, bradicinina e outros, e com isso nós temos a ação sobre os nossos receptores e o quadro de hiperalgesia. Tá? O que os AINES vão fazer nesse processo? Inibir a ciclooxigenase. Inibe a ciclooxigenase, não tem prostaglandinas, nós quebramos um braço, potencializando assim a ação analgésica, tá, dos anti-inflamatórios. Mas somente, claro, para dores, relembrando, dores fracas a moderadas, tá? Como dor de dente, dor pós-operatória fraca ou moderada, dor artrítica fraca ou moderada. Diferente dos opioides, os anti-inflamatórios não esteroides são opções para esse tipo de dor em relação aos opioides, porque eles não provocam as graves respostas adversas que os opioides provocam. Respostas centrais, que vão ocasionar dependência física, e respostas como depressão respiratória, que é característica dos opioides. Os AINES podem ser administrados com os opioides para reduzir a dose do opioide no controle da dor e reduzindo assim o efeito adverso do opioide quando necessário o uso. Com exceção de dor, a dor menstrual, tá certo? E é primeira linha para enxaqueca, tá? Pode ser co-administrada com as triptanas. Dos efeitos anti-inflamatórios, as respostas inflamatórias, como a gente viu, são proporcionadas também por produtos da ciclooxigenase, conjuntamente com outros mediadores. Então, a vasodilatação, o edema, a dor, que são provocadas pelas as prostaglandinas, vão ser inibidas. Também, os anti-inflamatórios podem inibir a produção de espécies reativas de oxigênio, são os ROS, que
podem alterar vários processos, potencializar a resposta inflamatória, alterar a resposta, a cadeia respiratória celular, levando danos irreversíveis nessa cadeia respiratória, provocando alterações endoteliais, potencializando edema. Então, e também demonstrou-se que a aspirina inibe fatores de transcrição, como o NF-κB, que é importante, fator de transcrição em vias inflamatórias, tá certo? As prostaglandinas têm efeitos, como eu já citei, positivos no rim, efeitos protetores e positivos no estômago, na mucosa gástrica, efeitos positivos no trabalho de parto e tem efeitos cardioprotetores, tá? Não podia deixar de citar prostaglandinas E2, prostaciclina, prostaglandina D2, provocam vasodilatação e redução da pressão arterial, então tem efeitos cardioprotetores. Prostaglandina 2-alfa, PGF2-alfa, vasoconstritor que não altera a pressão arterial nos humanos. Então, essas prostaglandinas são importantes, juntamente com o tromboxano A2 plaquetário, por manter a capacidade do endotélio vascular de contrair e relaxar, então manter a pressão arterial normal. Caso eu tenha a perda dessas prostaglandinas por efeitos anti-inflamatórios, eu posso gerar distúrbios nesse controle arterial da pressão arterial, tá? De contração e relaxamento do endotélio, alteração de permeabilidade endotelial. A aspirina, como já citado, tem um efeito cardioprotetor por inibir esse tromboxano A2 e facilitar a vasodilatação, tá? Reduzindo assim a pressão arterial e controlando a pressão arterial em indivíduos que são cardiopatas. Isso é importante. Então, elas vão agir. A plaqueta tem COX-1, ciclooxigenase 1. Essa ciclooxigenase 1 da plaqueta vai sintetizar tromboxano A2. Tromboxano A2 é um potente vasoconstritor e agregante plaquetário. O uso de aspirina nesse caso, a aspirina se liga irreversivelmente acetilando a ciclooxigenase 1. Com isso não há tromboxano A2 e o endotélio vascular, que tem ciclooxigenase 2, continua produzindo prostaciclina, que é um antiagregante plaquetário e um vasodilatador. Então é importante como uma prevenção à reincidência ou prevenção a patologias vasculares, acidente vascular encefálico, entre outros, tá? Das drogas, os salicilatos, quer dizer, entre as classes há diferenças de potencial de efeito. Por exemplo, salicilatos, a aspirina, em comparação com o diflunisal tem um pouco mais de efeito anti-inflamatório em relação à aspirina. Então, entre as classes, o naproxeno, dos derivados propiônicos, é um pouco mais anti-inflamatório do que os outros derivados, ibuprofeno, cetoprofeno. O ácido mefenâmico, ele não tem efeito antipirético, antitérmico. Ele tem um efeito melhor analgésico, tá? Da dipirona, a dipirona tem um efeito tanto analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. A indometacina tem um potente efeito anti-inflamatório, derivado de ácido acético. Dos derivados enólicos, o piroxicam tem efeito potente como anti-inflamatório, mais potente quando comparado às outras drogas, tá? Com relação ao paracetamol, é importante destacá-lo porque ele não tem propriedade anti-inflamatória. Ele é um analgésico e antitérmico. Tá? O mecanismo de ação dele é muito discutido na literatura, não se tem um consenso. Alguns estudos relatam a inibição de ciclooxigenase 3. Como eu já havia falado, ciclooxigenase 3 é uma isoforma de ciclooxigenase 1, foi estudada em cães. Há uma única diferença na constituição genética dessa ciclooxigenase, no código genético dela, que é a introdução de um intron, tá? Em relação à ciclooxigenase 1. Então, muitos autores a classificam como ciclooxigenase 1 modificada, outros como ciclooxigenase 3. Há artigos que relacionam, trabalhos que relacionam a inibição da ciclooxigenase 3 no cérebro, e principalmente no cérebro, para a ação do paracetamol, mas outros desmentem essa relação. Há também trabalhos que relacionam o mecanismo de ação do paracetamol com a estimulação da atividade da serotonina via receptor 3, via receptor 5H3. A serotonina tem papel analgésico, modulatório na via descendente, tálamo espinhal, tá? Então, parece que um dos efeitos analgésicos do paracetamol seria em torno dessa via com a estimulação da atividade serotoninérgicas em receptores 5HT3.
mas outros trabalhos desmentem essa relação, dizendo que é insuficiente para o efeito analgésico. Então não temos até agora um mecanismo exato pelo qual o paracetamol age para obtermos os efeitos analgésicos antitérmicos. O importante é que ele tem. O mecanismo exato ainda não se sabe, tá? Todos os anti-inflamatórios, obviamente, têm efeitos adversos. Todos eles têm efeitos adversos. Os efeitos adversos principais eu destaco cardiovasculares, tá? Principalmente pela função da inibição da ciclooxigenase 2, endotelial. Essa inibição vai diminuir a síntese de prostaciclina, como eu já citei, e diminuindo a vasodilatação e o controle de permeabilidade vascular, o controle de permeabilidade endotelial, aumentando a incidência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Até por isso, muitos dos seletivos COX-2, os celecoxibes, alguns deles foram retirados do mercado e outros têm efeitos adversos já relacionados cardiovasculares, tá? Com relação às prostaciclinas e PGE2 do endotelial, pode afetar a função, e não há com isso a vasodilatação, mas não há descrição de afetar a função do tromboxano A2, principalmente nos seletivos COX-2. Com isso, há uma vasoconstrição e agregação plaquetária, desfavorecendo o equilíbrio, quer dizer, levando a um desequilíbrio de eventos trombóticos e alteração da pressão arterial. Como efeitos renais, as prostaglandinas, como já citado, favorecem o equilíbrio hídrico, favorecem o tônus vascular, o tônus medular, favorecem a manutenção da taxa de filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal, tá certo? Então, claro, se há a obstrução por diminuição da produção dessas prostaglandinas em função da ação dos anti-inflamatórios não esteroides, esse mecanismo todo é bloqueado. Então, há retenção de sódio, há retenção de água, há um efeito contrário à terapia, por exemplo, de antihipertensivos, como os inibidores de enzima conversora de angiotensina, como os antagonistas de receptores de angiotensina 2, e com certeza haverá um efeito de edema provocado por esse acúmulo de sódio e água, tá certo? Durante a gravidez e a lactação, horas antes do parto, a indução de COX-2, a produção de PGE2, aumenta a contração e dilatação e associando com isso ao trabalho de parto. Logicamente, se a inibição da COX-2 dessas prostaglandinas, a redução da dilatação e a diminuição, um efeito tocolítico, tá certo? Dos AINES. A síndrome de Rey é baseada no efeito que alguns trabalhos relataram da aspirina em crianças e adolescentes até 18 anos, 18, 19 anos. Esses trabalhos relacionaram um quadro de encefalopatia e disfunção hepática com acúmulo de gordura, tanto no fígado quanto em outras vísceras, provocados pelo uso do ácido acetilsalicílico. Então, o FDA, o órgão regulatório dos Estados Unidos, proíbe o uso, a indicação, a prescrição, o uso de ácido acetilsalicílico em crianças e adolescentes de 18 a 19, até 18 a 19 anos, com o risco de desenvolver a síndrome de Rey, tá? Os efeitos colaterais do paracetamol, é importante destacar que o paracetamol ele tem um efeito grave hepatotóxico por produção metabólica por metabolização, produção desse metabólito N-acetilparabenzoquinonimina, o NAPQI, que ele vai ser conjugado não pelo sistema do citocromo P450, mas pelo sistema das glutationas. Tá? Glutationas, esse sistema ele é saturável. Quando há a escassez de GSH, das glutationas, há o acúmulo desse metabólito, e esse metabólito é tóxico e reage com proteínas celulares hepáticas e provoca morte celular dos hepatócitos. Com isso, é hepatotóxico. Há grupos de trabalhos que relacionam e mostram esses efeitos crônicos no fígado, tá? Causando uma grave lesão hepática. Quanto maior a dose, maior a concentração desses metabólitos, menor mais lentamente eles são eliminados, mais eles se acumulam, maior o efeito tóxico gerado por eles, certo? Então, como se deve fazer a escolha dos anti-inflamatórios não esteroides? Tem que se levar em conta vários parâmetros. O efeito
o custo, efeitos colaterais que eles podem produzir e resposta ao paciente. Então, levando sempre em consideração a qualidade de vida desse paciente. Relembrando, os salicilatos são os mais utilizados, eles têm efeitos metabólicos celulares, inibe a ciclooxigenase, a aspirina provoca essa acetilação e essa ligação covalente, tem efeitos térmicos que são importantes na área a nível hipotalâmico, reajustando o termostato hipotalâmico, tem efeitos analgésicos, tá? Pode ser usado em cefaleias, mialgias, artralgias, não ocasionam tolerância ou dependência física como os opioides, tem efeitos anti-inflamatórios, como a gente falou. Uma característica, um efeito adverso muito característico dos salicilatos é que em doses elevadas, os salicilatos eles podem e vão provocar um quadro de acidose metabólica descompensada. Na verdade, isso provoca uma alcalose respiratória, por aumento da produção de CO2, há um aumento, há uma hiperventilação, o rim começa a excretar bicarbonato, potássio. Com isso, as reservas de bicarbonato elas se esgotam, há uma acidose metabólica de início compensado, posteriormente descompensado, e isso pode gerar, obviamente, por fim, uma acidose metabólica descompensada por uso de salicilatos, tá certo? Então é importante esse efeito adverso dos salicilatos ser citado. Com relação aos derivados pirazolônicos, a dipirona, novalgina e outras nomes comerciais conhecidos, é um potente um analgésico, um antipirético e anti-inflamatório eficaz. Ele tem efeitos adversos, reações cutâneas, reações alérgicas, tá? Com relação aos derivados, o paracetamol, ele é um ótimo analgésico e antipirético, um fraquíssimo anti-inflamatório. Pode ser utilizado em crianças, pode ser utilizado em doenças hemorrágicas, porque ele não vai ter esse efeito de bloqueio das plaquetas, por exemplo, como o ácido acetilsalicílico. Com relação ao ácido acético, a indometacina, ela é um potente anti-inflamatório, um antipirético e analgésico. É usado principalmente em processos inflamatórios articulares, com a persistência do ducto arterial em recém-natos, tá? Pela presença de PGE2. E a limitação do uso é porque ela é mal tolerada, tá certo? Ela pode antagonizar também, como outros anti-inflamatórios, efeitos diuréticos, antipertensivos, tá? Com relação ao diclofenaco, é um analgésico, antipirético, anti-inflamatório potente, evitado sempre na gestação e na lactação e em crianças, é indicado para dores articulares inflamatórias. Com relação ao ácido mefenâmico, o Ponstan é usado principalmente em dismenorreias, tá certo? E artrite, por tratamento a curto prazo. Com relação aos derivados do ácido propiônico, eu destaco o ibuprofeno, tem grande atividade anti-inflamatória, é usado em osteoartrite, artrite reumatoide. Os oxicans, o piroxicam, meloxicam, potente atividade anti-inflamatória. E com relação à nimesulida, que não se encaixa em nenhum desses grupos químicos, ela tem um efeito um pouco maior sobre COX-2 em relação a COX-1. Tá? Ela reduz a síntese de citocinas, tem uma potente atividade anti-inflamatória, antipirética, analgésica e baixa incidência de reações adversas digestivas, estomacais. Tá certo? E aí, dúvidas? Dívidas? Peguem os livros, estudem, releiam. Isso vale para qualquer parte, de qualquer disciplina, obviamente. Parece que é o mais do mesmo, mas com certeza vai ajudar vocês. A melhor forma de vocês adquirirem um conhecimento é lendo. Os vídeos são só uma ajuda simples e que vão fazer parte desse contexto, mas sem a leitura vai ficar um pouco mais difícil. Eu deixo de novo aqui o logo do canal. Inscrevam-se no canal, recebam novidades sobre os vídeos, sobre os hangouts ao vivo, e espero vocês na continuação desse módulo na parte corticoide e nas outras aulas, tá? Beijo do Magro, nos falamos.